Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma etnia bem famosa aqui na América do Sul. A gente vai falar um pouquinho sobre a matemática dos Guaranis. Falando um pouquinho do povo Guarani, a gente sabe que é um povo indígena com uma etnia muito importante na história da América do Sul. Ele cobre uma parte da Bolívia, do Paraguai, da Argentina e também aqui do Brasil. Aqui no vídeo de hoje a gente não vai aprofundar aspectos relacionados à complexidade da cultura Guarani aqui na América do Sul. Até porque a cultura Guarani ela é dividida em subconjuntos, cada um com as suas particularidades. O que nós vamos fazer aqui no vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre a matemática Guarani, num aspecto bem pontual com relação à representação numérica. Como é que o povo Guarani fazia para representar os seus números? Mas antes disso, pessoal, cabe a gente fazer uma pequena discussão do porquê que é importante a gente discutir aspectos relacionados à cultura indígena aqui da América do Sul e também, claro, falar um pouquinho da cultura indígena que cobre o território brasileiro. O primeiro aspecto que a gente pode frisar é que quem estuda as diferentes culturas matemáticas, o ramo da ciência que estuda as diferentes culturas matemáticas é chamado de etnomatemática. Então a etnomatemática já provou e já mostrou de diferentes formas que sim, diferentes culturas produzem diferentes matemáticas. O povo Guarani, que a gente vai analisar um pouquinho hoje, ele é só um exemplo de etnomatemática. Outro aspecto importante que a gente pode frisar é que a cultura matemática Guarani, ou seja, produziu e ainda produz a sua própria matemática, é importante de a gente resgatar porque a gente sabe, também uma discussão bem profunda, feita dentro da etnomatemática, a gente sabe que nas escolas e nas universidades, basicamente, a gente tem uma cultura eurocêntrica, matemática, ou seja, a matemática que a gente estuda nas escolas é basicamente uma matemática eurocêntrica. Ou seja, os povos indígenas, como a cultura Guarani, por exemplo, eles foram de certa forma colonizados, o que a gente chama dentro da ciência, colonizados epistemologicamente. Então, resgatar as culturas indígenas significa retomar uma matemática de certa forma que é nossa, a nossa matemática, sem levar em consideração esses processos de colonização feitas pela matemática eurocêntrica. A gente, claro, não quer falar com isso, a gente não quer dizer que a matemática eurocêntrica não é importante dentro das escolas e dentro das universidades. Muito pelo contrário, a gente sabe que a matemática eurocêntrica tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da ciência. Porém, fazer discussões relacionadas a outras matemáticas é importante para a gente entender um pouco da nossa história, sem levar em consideração esses processos de colonização que aconteceram principalmente depois do século XVIII. Feita então essa pequena discussão do porquê que é importante resgatar as etnomatemáticas, a gente pode falar um pouquinho sobre a matemática Guarani. Existe uma gama muito grande de relações matemáticas que a gente poderia situar dentro da cultura Guarani. A gente vai situar no vídeo de hoje apenas um aspecto que é a representação numérica desse povo, que é o povo Guarani. Bom, qual é a representação numérica desse povo? Primeiro vamos falar um pouquinho da nossa representação numérica. A gente usa o sistema indo-arábico, ou seja, aquele de base 10, aquele que a gente aprende nas escolas 0, 1, 2, 3, com a simbologia clássica do sistema indo-arábico. O sistema numérico utilizado pelos Guaranis é o sistema numérico de base 20. Ou seja, a organização é feita em conjunto de 20 símbolos. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como se apresenta esses símbolos dentro da cultura Guarani. Olha só que interessante, pessoal. O 0 é representado por esse sistema, por esse símbolo, que é uma espécie de um símbolo oval, né, com os 3 tracinhos e com essas ranhuras nas pontas. Então esse símbolo, para o povo Guarani, significava o número 0.
O número 1 significa um único ponto, que interessante, então tem a relação, né, entre o sistema indo-arábico, que é esse que aparece aqui, e como o povo guarani representava esses números. Então, um único ponto, o número 1, o número 2, muito fácil de ver, né, pessoal, 2 pontos, o número 3, 3 pontos, 4, 4 pontos, o 5 é representado por um tracinho. O 6, deixa eu virar aqui, então o 6 é um tracinho mais um pontinho, número 6, um tracinho, 2 pontinhos, já deu para entender a lógica, né, pessoal? Um tracinho e 3, o número 8, o número 9, 4 pontinhos e o tracinho, o número 10, os 2 tracinhos. O número 11, 2 tracinhos e o número 1, também já deu para entender a lógica, né, pessoal? 2 tracinhos e 2 pontinhos o número 12 e assim sucessivamente. Então, ó, o 16, 3 tracinhos, que seria 15 mais um pontinho. O número 17, 3 tracinhos e 2 pontinhos. O número 18, 3 tracinhos e 3 pontinhos. O número 19, 3 tracinhos e 4 pontinhos. E o número 20, como é a base 20, retoma o zero, né? Então, esse símbolo meio ovalado mais o ponto número 1. E assim vai continuando a construção dos números a partir da base 20. Então, o 21 seria os 2 pontinhos que seria a representação do número 21 e assim por diante. Como a gente está num sistema de base 20, então essa organização ela iria se repetir para a construção do número 21, 22 e assim sucessivamente. Claro que isso aqui é só um exemplo de como a gente pode pensar num sistema de construção numérica e a diferença de representação dos números no povo guarani. A gente vai fazer futuros vídeos falando um pouquinho sobre a geometria dos povos indígenas aqui na América Latina. Existe uma riqueza muito grande na parte geométrica, inclusive na representação de pinturas nos corpos dos índios e assim sucessivamente. Bom, pessoal, espero que esse vídeo desperte a sua curiosidade, por exemplo, de saber como se representa o número 21, o número 22, como essa sequência numérica continua dentro do sistema numérico do povo guarani. Além dessa representação numérica, esse vídeo também tem como objetivo instigar a curiosidade de vocês aí saberem como as outras culturas matemáticas representam os seus números e também constrói as suas estruturas matemáticas. Aqui no Cultura Fractal, a gente acredita que é importante sim a gente resgatar as diferentes culturas matemáticas. Porque além de a gente ver que existe muito mais matemática do que a gente aprende na escola, por exemplo, a gente pode ver a riqueza das diferentes culturas espalhadas pelo mundo. O nosso canal sempre teve esse objetivo de mostrar coisas diferentes com relação aos conhecimentos matemáticos, aqueles que a gente comumente vê nas escolas, mas que às vezes não abordam essas complexidades que envolvem essa disciplina tão importante. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Fica sempre o convite. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal para acompanhar os vídeos que a gente vai construir, sempre procurando pontos diferentes que muitas vezes a gente não vê nas escolas e nas universidades. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei que ajuda muito a divulgar esse projeto. Fica um grande abraço a todos, nos vemos por aí, pessoal. Valeu, tchau!